Boa noite, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar sobre o nosso quinto ponto energético que diz respeito ao laríngeo, né, a nossa garganta. Aqui é a nossa parte de comunicação. O que acontece? As crianças nessa época dão muita dor de garganta, muito problema relacionado à garganta. E tem a ver com a insegurança dos pais. Porque pais inseguros não permitem que as crianças se expressem. Nós falamos disso na live anterior, né? Os pais, quando eles são inseguros, eles criam filhos inseguros também. Eles têm muito medo e passam isso para os filhos. O ideal é que a criança possa se expressar, tá? Ela tá dando birra. Deixa ela dar birra até a exaustão. Deixa o corpo sentir a exaustão. Nós, às vezes, não temos muita paciência de esperar esse momento, né? Mas é interessante que chegue a exaustão para que ela tenha o limite depois. Uma vez chegou a exaustão, a segunda vez aí já é o limite. Mas ela precisa que passe isso pelo corpo primeiro, tá? E o medo dos pais, das crianças falarem as coisas relacionadas a Deus e a sexo, são os maiores impedimentos da criança poder se expressar. Porque quando a criança vem se expressar usando o órgão genital, os pais têm muito medo do que venha a acontecer. E aí eles pioram a situação porque não passam a informação de uma forma correta para aquela idade. Se não sabem, precisam buscar um profissional. E em relação a Deus também é outra questão impeditiva das crianças se expressarem. Porque as crianças têm muitas dúvidas e quando as crianças vêm com dúvida, as mães têm tanto medo das crianças ou delas próprias não irem para o céu, que é cortado qualquer exclamação da criança. A criança só quer saber. E às vezes os pais também não sabem como responder. Procure então uma pessoa que saiba responder. Mas são as duas principais queixas de repressão da criança: sexo e a questão religiosa. E isso é importante que a criança tenha liberdade de perguntar. Isso não vai ofender, né, Deus, como muitas pessoas pensam que sim. Mas a criança tem questionamentos. E são questionamentos que posteriormente irão surgir também no adulto, tá? Essa questão de onde eu vim, para onde que eu vou, quem é esse ser supremo. E tem explicações muito bonitas e explicações muito sérias que a criança vai entender. Mas não pelo medo. Eu gostaria de pedir também que fosse uma explicação não voltada para o medo, né? Você tem que obedecer e pronto, caso contrário você vai para o inferno. A criança ela não consegue perceber isso, não tem uma dinâmica palpável. É interessante que tenha mais informações para a criança. E o adulto, quando ele cresce sem poder se expressar, sem poder comunicar, com medo do pai, com medo da mãe, porque medo não é respeito. Respeito é totalmente diferente. E é interessante que essa criança possa verbalizar, que ela possa expressar. E o adolescente também. O adolescente tem muito medo de falar com o pai e a mãe, porque ele vai ser reprimido. Porque o adolescente normalmente está viajando, não fala coisas tão embasadas. E os pais às vezes não sabem receber, né? Nos professores também é bom que os professores sejam muito preparados para não cortar a criatividade da criança, que nessa hora a criatividade não está expressa pelo sexo, até porque não tem, né? A sexualidade, não, desculpa, a criatividade está expressa pela fala, pela comunicação. E às vezes os próprios professores cortam por uma falta de paciência ou de não entender o ritmo da criança. Cada um tem um ritmo diferente e é importante que os professores também estejam atentos a isso. De qualquer forma, chegamos então agora à nossa fase adulta. E estou com dificuldade de me expressar, de ser criativo, né, de colocar para fora. Crianças que às vezes querem cantar e não têm condições de cantar, porque uma pessoa que tem uma voz harmônica, ela tem uma história também um pouco mais harmônica ali no inconsciente, por mais que ela não perceba a priori. Mas precisa ter alguma ordem para ter uma voz fluídica, né, digamos assim. Tudo é um conjunto, tá? E aí os desafinados vão falar assim, ixi, agora. É claro que é olhado todo um contexto, viu? É olhado todo um contexto aí. Mas o que acontece aqui nesse momento é o fato de não entender o que é significado e o que é significante. E é o que nós vamos entender agora.
O fato de não entendermos essas duas coisas gera em nós as famosas crenças limitantes, que nós já falamos por diversas vezes. Nós vamos aprender agora um pouco mais a fundo. Então, eu tenho bloqueios que impedem a minha comunicação e, às vezes, quando eu comunico, eu não comunico o que eu gostaria, porque o que eu tenho de registro, de entendimento, também não é suficiente para essa comunicação. E o que isso significa agora na prática? Significado, vou ler para vocês. Relação de conhecimento, de apreço, valor e importância. Isso é o significado de alguma coisa. É objetivo e é direto. É o significado. O que significa a palavra maçã? Uma fruta vermelha, doce. O que mais eu posso falar da maçã? Tem vitamina C? Qual é o significante da maçã? Aí é diferente, porque aqui eu vou entrar com arquétipos. A maçã é sedutora, ela é a fruta do pecado, ela é suculenta. Eu entro com outros atributos que pode ter uma relação para mim e não ter para você. Isso é o significante. Eu vou ler para vocês aqui significante. Imagem acústica, só que essa imagem acústica, que agora é importante vocês entenderem, não é matéria, porque o som é matéria. Vamos voltar um pouquinho aqui nos sentidos da aula passada. Tudo que é sentido por mim é matéria. Então, o som é matéria? É. Por incrível que pareça, o som materializa-se em mim. O que eu vejo materializa-se também. Só que aqui, quando fala que é imagem acústica, que é associada a um significado, essa imagem acústica não é um som material. Não é uma palavra falada, tá? Mas sim a impressão psíquica que eu tenho daquela imagem. Vamos com exemplos que é mais fácil de entender. A palavra pai, se eu tive um bom pai, ela terá uma representação. Se eu tive um mau pai, ela terá outra representação. Mas ela falada tem um significado igual. Pai, sexo masculino, que teve um filho, que deu elemento para gerar um filho, nasceu esse filho. Ou pai, pessoa do sexo masculino que criou aquela criança. Mais ou menos isso. Mas quando eu falo pai para alguém que ama demasiadamente o seu pai, ela vê beleza na palavra. Pai é aquele carinhoso, seu pai é carinhoso, é aquele protetor. Ou pai é aquela figura que impõe. Então, o significante, ele tem a ver com a sua relação psíquica, com aquilo que você entendeu do meio. E é o significante que vai ter relação para a sua emoção, muito mais do que o significado. Então, o simbólico, o arquétipo, ele tem muito mais valor na minha psique do que a palavra em si. Até porque a palavra em si, amor poderia ser ódio, ódio poderia ser amor. O amor, ele vem com tanta carga energética porque nós colocamos nesse arquétipo as cargas energéticas. Se nós tivéssemos aprendido que amor significa ódio, a palavra ódio é que seria bonita. É amor porque foi aprendido e foi colocado cargas energéticas simbólicas na palavra. Eu, quando falo que te amo com todo o meu coração, é uma falácia, não tem uma verdade, porque não tem condições de te amar com o meu coração, mas tem uma carga tão grande que é curativo. E faz bem a uma pessoa, pelo arquétipo que existe no coração. Entenderam isso? Então, quando eu vou falar da minha experiência como criança, o meu pai e a minha mãe vai falar para mim assim: não aconteceu isso. Não foi assim a sua infância. A minha infância, ela é para mim aquilo que eu entendi dela. Indiferente se é verdade ou mentira. Porque aquilo que eu entendi dela é que fez ser quem eu sou e ter as minhas neuroses ou não. Então não tem como
o seu pai ou sua mãe, ou os avós, ou quem estava próximo, ditar como foi a sua vida. Porque a experiência é sua, unicamente sua. Então, os irmãos, um vai falar assim, a minha mãe foi brava. O outro irmão pode falar, você ficou louca? Minha mãe sempre foi boazinha. Porque foram interpretações diferentes. Ok, então vamos chegar na expressão. Por que então que é difícil expressar? Porque quando você expressa para o outro está entendendo aquilo que está na mente dele. E não necessariamente o que você disse. Porque para entender o que você disse, o outro precisa tirar todo o julgamento, que é isso que deveria fazer um terapeuta. Tirar todo o julgamento e te ouvir neutro. É possível? Não. Nem para o terapeuta, nem para o terapeuta. O terapeuta tem uma carga de experiência que ele leva junto dele. Por isso existe uma palavrinha que chama-se contra-transferência. Então, o terapeuta, ele tem que ser muito sério nas questões que ele está analisando, porque ele tem que saber o momento de se retirar e a dificuldade de se retirar diante de alguma situação. Sendo assim, quando alguém vem conversar com você ou quando você vai conversar com alguém, já existe um canal sujo aqui, na comunicação. Quando você comunica com alguém, você acha que falou alguma coisa, e se você acha que falou, você acha que a pessoa é obrigada a entender, porque você entendeu. E já aconteceu com você da seguinte forma. Você acabou de falar, eu acabei de te falar que isso aqui, que essa caneta era azul. E a pessoa fala, você não disse isso. E você fala, eu tenho certeza que eu disse. E a pessoa diz, eu tenho certeza que você não disse. Já aconteceu isso com você? Então, vamos analisar. A pessoa pode não ter dito, mesmo tendo a certeza que disse. Porque ela pode simplesmente ter pensado. E aquele pensamento se materializou de tal forma que ela tem certeza que disse. A pessoa ouvinte pode não ter ouvido, mesmo sendo impossível que ela não tenha ouvido. Ou ela pode ter imaginado que a pessoa usaria aquela palavra e a pessoa não usou a palavra, materializou no cérebro que a pessoa usou. Aí pronto. Então não discuta diante da certeza de alguém. É impossível. Porque se ela tem certeza, ela vai lutar a favor da certeza dela. Porque se eu tenho certeza que eu te ouvi, é a minha certeza e não a sua. E a pessoa fala, gente, eu tenho certeza, eu acabei de ouvir. E a outra fala, eu não disse. Ambas podem estar falando a verdade. Ambas podem estar mentindo? Sim. Vamos ser otimistas. Ambos podem estar falando a verdade. É possível? É extremamente possível. Porque depende da sua materialização e não da verdade em si. Se fosse assim, não existiria hipnose. Eu tenho certeza que a maçã é doce. Absoluta, até me hipnotizar. Porque a hora que me hipnotizar, eu vou comer uma cebola achando que é uma maçã. Se eu permitir que meu inconsciente faça isso, óbvio. Eu tenho certeza que eu sinto dor queimando a minha mão. A não ser que eu seja hipnotizável a ponto de não sentir mais essa dor. A verdade é que está queimando. Por que eu não sinto dor? Então, meu cérebro não é tão preciso assim. E aí? Então, as verdades que eu tenho certeza que são verdades absolutas são apenas conhecimento. Aí sim. O meu cérebro, ele não detém a verdade. Ele detém o conhecimento. Porque a verdade, ela é muito relativa para cada um. Não estou falando da verdade de Deus. Estou falando da verdade da psique humana. Por que ela é relativa? Porque aquilo que eu entendo não é aquilo que você entende. Porque aquilo que eu acho da maçã não é aquilo que você acha. Você pode achar a maçã ruim e eu acho a maçã gostosa. Quem detém a verdade? Não tem como. A minha verdade é que a maçã é gostosa. Adoro maçã. Mas a sua verdade é essa? Eu detesto jiló. Você gosta? Porque se você gosta, ele é gostoso. Se eu gosto, ele é ruim. Qual que é a verdade? Ele é ruim ou gostoso? Isso, pessoal, é uma análise que deve ser levada muito em consideração. Porque os nossos problemas maiores estão relacionados à nossa má comunicação.
Um dia eu dava aula na época de redação, mentira, nem era redação nessa época, era português instrumental. Mas ia ter prova para a faculdade e os professores queriam que a gente preparasse os alunos para tirar uma boa nota. E um aluno escreveu para mim uma redação e eu li essa redação, primeiro que eu custei a ler por causa da letra e não entendi nada. Aí, passados 2 dias, eu tive aula novamente com eles e eu falei assim, leia para mim e me explique essa redação, por favor. E ele leu a redação e falou assim, professora, prof, não sei te explicar. Eu não entendi o que eu escrevi. Eu falei, imagina eu. Como que eu ia entender algo que estava na sua mente se em 2 dias você esqueceu daquilo que estava na sua mente que você quis reproduzir para mim em palavras? Como que eu iria entender? Mas foi ótimo, porque eu usei esse exemplo para falar que quando eu estou comunicando, eu não posso falar sem entender o que eu quis dizer. Não! Sobretudo se for homem. Os homens que me perdoem, mas sobretudo se for homem, não vai entender o que você quis dizer. Seja clara. Hoje uma paciente falou para mim assim, no dia dos namorados meu marido não falou nada, mas eu já aprendi que eu preciso perguntar, você gostou? E pergunta assim, ó, você gostou da noite, dos dias, dos namorados? Porque senão ele vai falar, gostou de quê? É uma estrutura. E vamos então usar a paciência, porque paciência é uma virtude. A falta da comunicação, porque nós temos muita pessoa falante, não comunicante. Ao invés de você perguntar se você entendeu, pergunta assim, eu me fiz entender? Porque, gente, esse canal entre a sua fala e o ouvido da outra pessoa, ele é cheio de ruídos. Ele não é limpo, ele não é claro, ele é cheio de ruídos. E a pessoa tem uma abstração, eu entendi o que você quis dizer. Às vezes nem entendeu, porque ela entendeu do jeito que ela absorveu. Então, a comunicação, ela é falha. Sobretudo entre casais. Porque casal está falando a mesma coisa, mas a vontade é tão grande de ter a razão que eles ficam discutindo em cima da mesma coisa que está sendo falada. Aí vem para a Daniele fazer terapia de casal. E eu falo, vocês estão entendendo que vocês estão falando a mesma coisa? E eles só percebem quando eles fazem silêncio, porque precisa fazer. Porque eles não vão discutir na minha sala. Não vão, não. Ali é lugar de terapia. Então, eles têm que fazer silêncio e ouvir a profissional. Aí, quando a profissional fala, ela disse isso, ele disse isso. Ah, era isso? Era. Pronto. Olha como seria fácil se nós parássemos para ouvir e praticar a escutatória. A nossa garganta dói nem sempre é porque nós não falamos as coisas. Porque às vezes nós falamos até demais. É porque nós não ouvimos para digerir, para passar pela garganta aquilo que estamos ouvindo. Então, a gente engole muita coisa seca, sem mastigar primeiro. E o mastigar primeiro das emoções é o ouvir, é o refletir e depois passar pela garganta. Então, as gargantas não doem porque você não fala. Porque isso foi tão falado na mídia que hoje nós temos tanta pessoa falante. Um dia uma pessoa falou para mim assim, eu estou pronta para falar tudo de mim. E eu perguntei, você está pronta para ouvir? Mas terapia, Daniela, não é para eu falar tudo de mim? A nossa aqui não. Nós temos uma terapia que chama de psicoterapia integrada, que nós fazemos terapia de confronto. O nosso paciente também ouve. E ouve o que não gostaria, inclusive. Você está pronto para ouvir? Porque para falar nós já sabemos que essa era é uma era que está pronta para falar. Época de Freud, não. Freud, as mulheres falavam, elas se curavam imediatamente na fala, elas não tinham como falar. Elas não tinham livre expressão, sobretudo mulher, quando falava, tinha uma catarse. Hoje, as mulheres são falantes, falam para todo lado, falam até demais, né? E aí? Então, eu preciso de algo mais. A minha pergunta hoje é, você está pronto para ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir? Hoje eu comecei a fazer uma terapia pelo WhatsApp. E a primeira coisa que eu perguntei, o que você sentiu? Porque eu disse coisas que eu gostaria que a pessoa sentisse um pouco de incômodo. Não sei se ela está ouvindo hoje, né, a live. Mas eu gostaria que ela sentisse um pouco de incômodo. Por quê? E para você ouvir o incômodo, o que nós falamos na segunda live?
Para você perceber as suas camadas de mentira, faça silêncio. Começa com o silêncio físico mesmo, de calar, ficar em silêncio, calado mesmo, para depois você fazer o silêncio da alma. Porque sem começar por esse aqui, a gente não faz o da alma, porque não dá tempo. Eu, então, adoro falar. Sou falante pra caramba, mas tem hora que eu gosto do silêncio. Só que eu sou mais falante quando eu tô dando aula. Adoro, eu sou apaixonada em dar aula, viu, gente? É a minha paixão, é a paixão da minha vida. Eu posso estar mal, com dor de cabeça, que o pessoal fala, Dani, você já melhorou? Se eu tiver que vir aqui dar uma aula, que seja uma live, que seja uma aula presencial, eu até melhoro do quanto eu gosto. Mas no meu dia a dia, eu gosto... A minha mãe, ela tá assistindo, ela vai falar se é verdade ou não. Ela fala que eu não converso. Eu já converso muito. Às vezes eu tô em casa, eu quero... E aí é a hora que as pessoas começam a perguntar, né? Pergunta. E tem hora que você precisa do silêncio. A gente precisa do silêncio, de estar conosco. Mas não pensem que eu não gosto de falar, não, porque eu adoro. Adoro. Acho muito bom. Então, pessoal, esse ponto energético não diz respeito a você falar e vomitar tudo que você precisa no outro. Diz respeito ao que vai descer aqui, ó. O que vai descer? O que você vai engolir? Só que as pessoas pensam que não engolir é imediatamente retrucar. Eu não vou engolir sapo. E começa a gritar e falar. Não houve digestão. Você teve que engolir goela abaixo de todo jeito aquela situação, mesmo falando e se estressando. Então, para você não engolir aquilo que não é necessário, você tem que mastigar antes. Mastigar é ouvir e refletir. Só depois de ouvir e refletir é que você fala alguma coisa. É possível? É difícil, né? Principalmente na briga, que a gente quer falar imediatamente. Mas depois de ouvir e refletir, aí você engole, porque tem que engolir para passar no corpo, viu, gente? Mas engole uma coisa mastigada, não era algo agradável, mas vai ser digerido. E vai ser jogado para fora depois nas fezes. Porque as fezes servem para isso. Para colocar o alimento que o seu corpo não vai usar para fora. E as emoções também. Então, prestem atenção na dinâmica de não engolir sapo. Não engolir sapo não é sair gritando por aí igual louco, desvairado. Não é. Então, nós vamos combinar isso. Nós vamos mastigar bem os alimentos físicos e vamos mastigar bem a nossa emoção. Ouvindo e refletindo para depois, sim, conseguir dar uma resposta coerente. Mas ouvir e refletir não significa escutar. Porque escutar todo mundo escuta, nós não somos surdos, a gente está escutando. É ouvir. É dar atenção. É analisar. O que será que ele quis dizer? E não armar, porque quando uma pessoa fala uma coisa que fere a gente, sobretudo se essa pessoa for um gatilho seu, tipo filho, mãe, vó, pessoas próximas, cônjuge, né? A gente tem um ímpeto da resposta. Segura um pouquinho. Não faz mal, não. Segura um pouquinho, pensa, reflete. E aí, com coerência, você dá a resposta ou se abstenha da resposta, caso seja preciso. Você não precisa ter razão, você precisa ter paz. Razão, por mais que você queira provar, se a pessoa não te entender, ela vai te dar razão. E ela pode te entender e não concordar. Aí piorou, aí danou. Como que ela vai te dar razão numa coisa que ela não concorda? Então a gente não precisa ter razão, a gente precisa ter sossego, bem-estar e paz. E sair do controle, né? Porque quem está no controle quer ter razão a qualquer custo, de qualquer maneira. Significante. Imagem acústica que é associada a um significado numa língua para formar o signo linguístico. Essa imagem não é um som material, não é palavra falada, mas sim a impressão psíquica desse som. Isso é significante e é a coisa mais linda. Significa que eu sou individual, que eu tenho as minhas experiências, elas são minhas e são preciosas. E por mais que eu tente compartilhá-las, a pessoa nunca vai sentir o que eu senti, eu nunca vou sentir o que ela vai sentir, mas eu vou ter empatia e vou participar ali, chorando ou rindo da situação. Isso que é muito interessante. Isso faz a relação interpessoal. Então, espero que vocês tenham entendido o que é essa garganta que as pessoas pensam sempre
que é a falta de falar, e às vezes é o excesso. Vamos ficar mais quietinhos, falar menos, escutar mais, refletir mais. Eu já citei, vou citar de novo Santo Agostinho. Ele chegava em casa todas as noites e pensava: eu fiz tudo o que eu poderia de bom para mim e para o outro, tudo que estava ao meu alcance para ser bom eu fiz, eu poderia ter feito mais? Ele sempre fazia essa análise. Faça também. Vamos fazer essa análise, porque ela é muito benéfica para o nosso ser. Pessoal, tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Amanhã falaremos do nosso último ponto energético, chegando ao fim. E eu aguardo por vocês. Grande beijo, fiquem com Deus.